Vamos falar sobre uma doença que, infelizmente, ela tem aumentado muito em índices, tem contaminado muita gente e ela é a principal causadora do câncer de colo de útero. Então eu quero que você preste muita atenção, porque é a sua saúde que está em jogo. E entendendo melhor o que é essa doença, que é o HPV, você tem chances de prevenir, de se cuidar, de fazer exames preventivos para que você não tenha um câncer lá na frente, tá bom? Então, ó, fica de olho porque a gente vai conversar com ela, que é especialista em histeroscopia, que faz o diagnóstico do útero, doutora Renata Vito. Muito obrigada por ter vindo. Olá, como vai, Cláudia? Obrigada a você pelo convite. E obrigada por trazer esse assunto tão importante. Você pode sentar aqui pra gente bater um papinho. Bom, o HPV, a gente tá vendo aí que não para. Apesar de que a medicina veio com uma novidade, para alegria principalmente das mulheres, que é a vacina, né? Sim. Mas o que é, na verdade, o HPV, doutora? Bom, Cláudia, o HPV é uma doença viral, é uma doença sexualmente transmissível, né? E existem mais de 200 sorotipos de HPV até hoje diagnosticados. Mas dentre esses 200 tipos de vírus, existem 40, por volta de 40 ou mais, que ainda está por se descobrir, que eles têm uma predileção principalmente pelos órgãos genitais, principalmente mulheres e homens, mas infelizmente em maior número para as mulheres. Desses 40, 15 deles estão eles estão comprovadamente, já se sabe que eles causam tumores malignos. E desses 15, 2 com certeza causam o câncer de colo de útero. Né? Ah, então não é que todo HPV, se não tratado, leva ao câncer de colo de útero? Não. Apenas 2 tipos? 2 tipos de HPV, com certeza, eles levam ao câncer de colo de útero. Mas existe o tratamento, uma vez diagnosticado, seja ele o sorotipo, o subtipo, que são alguns números, eles são divididos em números, 16, 18, os que são mais agressivos é o 16 e o 18, tá? Existem outros com menor virulência, mas também causam uma lesão celular que no futuro pode levar, quando não tratado corretamente, pode levar ao câncer de colo de útero. Tá. Agora, quais são os sintomas de um HPV? Como é que a gente sabe se tem HPV ou não? A maioria, ele é silencioso. Tá? Não tem sintoma algum? Não tem sintoma algum. O câncer, a lesão do colo do útero, ela é diagnosticada a partir de um exame de Papa Nicolau, que a mulher tem que fazer anualmente, semestralmente, dependendo do que o ginecologista dela preconizar. Existem também as lesões de vagina e as lesões de vulva, também todas causadas pelo vírus HPV. Essas lesões aí, elas já são visíveis? Já são visíveis. A gente tem um desenho, vamos mostrar para você entender um pouquinho, de repente até se identificar com algum tipo de lesão assim. Não, ali na realidade, o que cientificamente ali a gente está mostrando, existe a camada do colo do útero ali quando você tem uma microfissura ali, o segundo quadrinho, quando você tem uma microfissura, o vírus entra em contato com a pele, ele vai lá embaixo, na camada basal, e aí ele libera a carga genética dele e começa a se proliferar para todas as outras células. E provavelmente de 1 a 2 anos, 1 até 10 anos, ele já tem uma lesão bem extensa celular. Por isso que alguns tratamentos são feitos à base de laser, porque o laser é o único que consegue atingir a camada basal mais profunda. Nesse caso que eu tô vendo, não é nada que a paciente possa perceber. Não, interno, é interno. Na camada profunda do útero. Profunda do útero. Okay. Por isso que a colposcopia, quando ela é realizada, ela aumenta em 20, 30 vezes a visualização do colo e você vê se lá existe uma lesão, que você faça uma biópsia e com isso, por alguns outros testes, vai se diagnosticar se existe o HPV, se é uma lesão causada pelo vírus do HPV, e existem alguns testes que e também te dão que tipo de HPV que é. Agora, existem algumas lesões que a mulher ou o homem conseguem perceber. Né, que são aquelas famosas verruguinhas que a gente ouve falar. Como é que é essa verruga? E onde é que ela aparece? Geralmente ela aparece realmente na área genital, nas mulheres na vulva, no homem pode ser no pênis, nos testículos, em qualquer lugar. Pode ser desde uma verruga única, como proliferada.
Eu acho que nós temos ali uma imagem que mostra, isso daí já não é uma verruga única, né? Ela já está começando a proliferar. Você vê que parece que é uma só, mas ali tem umas 5 divisões, são várias juntinhas, são várias, né? mas tem muitas delas que elas são assintomáticas, Agora, elas isso não é uma aparecem. visão, na verdade, uma imagem que a gente tem bem aproximada. Sim, Aos olhos humanos, é uma verruga normal, né? Porque a gente não está vendo com o microscópio. Então, é diferente. É diferente. Pode ser uma verruga? Pode ser única, pode ser uma verruga única. Essa verruga pode estar não necessariamente no órgão genital, mas na virilha? Na virilha, externamente, na vulva, sim. Tá, sim. Então eu posso falar, por exemplo, para minha telespectadora ou para o meu telespectador, que se apareceu uma verruga próxima ou no órgão genital, tem que procurar urgente um médico especialista, né? Para as mulheres, um ginecologista, para os homens, um urologista. Um urologista. Então, é importante. Agora, nas mulheres, você, doutora, acabou de falar que alguns casos de HPV levam ao câncer de colo de útero. E no homem, o que acarreta? No homem, ele pode, ao longo dos anos, ela se formar numa lesão maligna também, só que no homem é mais fácil de você tratar, porque externamente, anatomicamente, está tudo ali, ele sempre olha, então ele trata, mas ele pode levar uma lesão maligna no futuro, sim, também. Por exemplo, a mulher e o homem são casados e aí eles descobriram em um determinado momento da vida que eles são portadores de HPV. A mulher começa o tratamento, o marido não faz o tratamento. Ela vai voltar a ter o HPV? Na realidade, o HPV é um vírus que ele fica, que a gente chama de quiescente lá no teu corpo. E em uma situação de baixa resistência, queda de imunidade, ele pode voltar em qualquer fase da vida. Você pode ter entrado em contato com ele quando você era menina e nunca ter desenvolvido a lesão. Chega um momento da tua vida que você pode ter tido uma alteração imunológica, seja lá qual for, que esse vírus pode começar a se desenvolver. É mais ou menos a história da verruga na criança, né? Que quando baixa a imunidade, aí quem tem a verruga, aí fica lá a mãozinha de verruga. O que eu acho importante a gente comentar, hoje a gente descobre, a gente pega muitas crianças, às vezes em idade 9, 10, crianças até com menos. É muito importante a gente salientar que 60% dessas infecções por HPV em crianças que nunca iniciaram vida sexual são transmitidas pelas próprias cuidadoras, mães que têm o HPV, babás, creches, que faz a manipulação. Se você tem um local que tem uma microfissura na vagina, na hora que você vai lavar a criança, se você tem o HPV, da maneira como você se manipulou, até na hora de trocar a fraldinha, até a hora de você passar, que pode, se você tiver o HPV, você pode transmitir para um bebê. Pode transmitir para um bebê, pode sim. Por isso que é muito importante a prevenção sempre a prevenção sempre, porque é uma lesão que muitas vezes ela pode não aparecer, mas você ter a lesão, ela estar se proliferando. Então, 60% das crianças infectadas são nessas situações, creches, a própria mãe, babá, cuidadoras que... E aí, como é que a gente vai fazer para saber se essa criança está infectada ou não? Ela vai aparecer uma verruguinha? Provavelmente vai aparecer uma verruguinha, sabonete em barra, essas coisas que às vezes lavam, que você manipula. Tem que ter muita higiene. Tem que estar sempre atento aos órgãos genitais. Mas não existe nenhum exame, por exemplo, é assintomático na criança. Não tem nenhuma verruguinha, não tem nenhum exame que a mãe deva levar para diagnosticar se o filho ou a filha tem HPV. Por enquanto não, geralmente a lesão. Quando aparece a lesão, quer dizer que o HPV está proliferando. Agora, a vacina, ela é recomendada a partir de que idade? Como é que funciona? É o seguinte, a vacina foi feito um estudo, esse estudo levou mais de 10 anos... E o braço que foi coletado foram mulheres meninas de 9 a 26 anos. Existem 2 tipos de vacina, que eu acho melhor a gente não entrar em detalhes, porque o próprio médico vai poder indicar para cada paciente qual que é melhor, tá? A vacina é entre 9 e 26 anos. Geralmente, a melhor fase para se vacinar essas meninas é entre 9 e 12 anos. E como existem 2 tipos, são 3 doses, 0, 1 mês e 6 meses ou 0, 2 meses e 6 meses, dependendo do tipo de vacina. E elas protegem em 70% o câncer de colo de útero e em 90% as lesões verrucosas, as lesões vaginais externas aparentes. Então, a menina, depois dos 9 anos, quem puder vacinar
A melhor fase é de 9 a 12, mas entre 9 e 26 anos você pode vacinar. Deve vaginar. Adulta, depois de 26 anos não pode mais tomar vacina? Isso é discutível. Isso daí, na realidade, pode, se você quiser. Para a Anvisa, ela não libera. Se você tiver uma receita médica, chegar numa clínica de vacina e falar que você quer se vacinar, ok, você pode. Você pode. Mas não é recomendado pela Anvisa. Mas não é recomendado pela Anvisa e pelos trabalhos. Então, a gente acaba não entrando muito nesse assunto por conta disso. Perfeito. Bom, eu espero ter sido esclarecedor esse nosso papo. É um assunto muito sério. Precisamos cuidar, principalmente nós mulheres, porque realmente os riscos de virar um câncer de colo de útero são muito grandes, viu? E agora aprendendo que a gente tem que estar de olho, inclusive nas nossas meninas, olha lá, gente, nossa responsabilidade como mãe aumenta. Atenção, viu? Conversei com a doutora Renata Zito. Se você quiser entrar no site, tem mais informações sobre o HPV no www.renatazito.site.med.br renatazito.site.med.br. Doutora, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Sucesso. Obrigada por tudo, E volte viu? mais vezes, Muito viu? obrigada. Saúde feminina é um assunto que a gente adora aqui. Aliás,